Fala! Super Esporte ao vivo, segunda-feira, 27 de outubro de 2014, com Dilma Rousseff reeleita presidente deste Brasil brasileiro por mais 4 anos, com o líder Cruzeiro totalmente decepcionante no campeonato, não é? Clássico, o empate no Pacaembu, Palmeiras e Corinthians. Clássico espanhol com vitória do Real Madrid. Tem muito mais que eu falo e mostro daqui a pouco com o Fernando Gavini, que já está aqui morrendo de sono, viu? Nosso assunto agora é no mar, nas ondas. Não tem, né, Lulu Santos? O líder do ranking mundial de surf, o brasileiro Gabriel Medina, passou por São Paulo na última sexta-feira e falou sobre a sua corrida pelo título mundial. A repórter Carol Zilberman encostou o mocinho contra a parede. Qual vai ser a cartada final do menino de Maresias para se tornar o primeiro campeão mundial de surf aqui do Brasil? O bom filho a casa torna. Após 2 meses competindo mundo afora, Gabriel Medina está de volta ao Brasil. O menino de apenas 20 anos, olhar inocente, cruz no peito, personifica a esperança brasileira de um título mundial inédito no surf. A gente tem uma esperança, eu tenho uma esperança, eu quero muito representar o Brasil, eu quero ter esse título mundial e a gente nunca esteve tão perto também desse título. Então é uma oportunidade que eu não quero deixar escapar. As chances são reais. Durante o circuito, Medina venceu 3 etapas e é o líder do ranking. O brasileiro voou alto e desbancou Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo. Não foi em Portugal que Gabriel Medina conquistou o título antecipado de campeão do mundo. A última chance será agora em dezembro no Havaí. Mas para isso, Gabriel vai precisar saber usar muito bem as cartas que tem na mão. E se a gente fizer uma relação com o poker, que você gosta de jogar, a gente pode dizer que você tem um par de as nas mãos. Agora a gente sabe que às vezes um par com uma mão de 4 e 2 pode te derrubar, como aconteceu quando você jogou com o Neymar. O que fazer para que isso não aconteça na Havaí? Pois foi boa essa. Então, eu estou liderando. Esse ano todo já aconteceram muitas coisas. Já ganhei, já perdi. O Kelly, ele bem constante. O Nick já ganhou, já perdeu. Eu continuo liderando. Então, não sei. Eu estou levando agora se for a vontade de Deus. A gente está na última etapa. Dessa eu tenho certeza que não vai passar. É aqui que a gente vai saber, mas com 2 reais na mão não significa que você ganhou, mas significa que dá pra botar pra frente. A bushy, bushy blonde hair, surfing USA. You'll catch him surfing at Nessa, Ventura County, Santa Cruz and Como uma onda. Galdino mata, vovó. Olha, eu só queria falar uma coisa. Provavelmente a melhor pergunta da coletiva foi a da Carol, porque as perguntas de surf são sempre as mesmas, não é verdade? São sempre as mesmas. E ela mandou muito bem na pergunta. E a segunda coisa, Gabriel Medina, eu tô olhando o teu Instagram e o Instagram das Piriguete. Tu tá saindo no Rio de Janeiro, tá pegando balada. Eu quero saber o seguinte, cadê o foco? Foco daquele menino de Maresias que vovó conheceu com 15 anos. Quer ser campeão do mundo? Não pode largar a bateria com 1 minuto e 44 não, hein? Cadê a vovó? Vovó ficou brava esse final de semana. Se liga, meu. Kelly Slater não é menino, não. Fernando, buenos dias, como estás? Tudo bem, Anitta? Bom dia para todo mundo que acompanha aí o Super Esporte. Pelo Campeonato Brasileiro, vamos falar do nosso agora, também teve clássico aqui, derby paulista, entre Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. Vamos dar uma olhada como é que foi. Sabadão à tarde, no Pacaembu, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo começou com o Corinthians um pouco superior, obrigando Fernando Praz a trabalhar bastante. Mas o Palmeiras logo se acertou em campo, Valdívia recebeu na entrada da área, rolou para Wesley que bateu cruzado, achando Henrique sozinho para abrir o placar. O Verdão por pouco não ampliou nesta cabeçada de Tóbio para fora.
Na volta do intervalo, o time do Parque São Jorge quase empatou nessa bomba na trave de Bruno Henrique. Quando o jogo já se encaminhava para o final, o Wesley também mandou na trave. Mas já aos 45 do segundo tempo, sente o drama, veio o castigo palmeirense. Danilo, que tinha acabado de entrar, ia mandando um chute para fora, até que a bola bateu em Juninho já caído e entrou no gol. Empate amargo para o Palmeiras e comemorado pelo lado corintiano. Poderíamos ter definido a partida e de repente, num lance um pouco complicado ali, meio tumultuado, acabou saindo o gol de empate, penalizando mais uma vez aí uma equipe aí que está buscando, que está realmente se entregando em campo, lutando como ninguém em busca de resultados. Que merecíamos até ter vencido o clássico. Fizemos um início de jogo muito bom, com controle das ações de um modo geral, com boa chegada na frente, mas com a deficiência na conclusão e até na tomada de decisão final. A gente poderia ter feito melhor. Aí tomamos o gol, perdemos um pouco da tranquilidade e a equipe, de um modo geral, controlou boa parte do jogo para vencê-lo. Olha, as manifestações dos palmeirenses no Twitter, depois do ocorrido, tipo, penso que poderíamos até ter vencido o jogo. Poderia mesmo, Gavini, você acha realmente? Ou foi sorte ali o fim do jogo ter rolado? Foi sorte, mas que catástrofe, né? Não tem outra palavra pro Palmeiras. Né? Pro Palmeiras, o Corinthians terminou o jogo comemorando como uma vitória. Não, como se fosse Libertadores, sim, Copa do Mundo, gol da Alemanha. Quietinha, de repente fez o gol, começou a tirar a sala da torcida do Palmeiras, gritar segunda divisão, enfim. Comemorou realmente como se fosse uma vitória. Agora foi um jogo muito bom, melhor do que eu esperava, com chances para as duas equipes, bola na trave para as duas equipes. Acho que foi justo o empate, não acho que o Corinthians teve, como o Mano disse, melhor futebol para vencer o jogo. Acho que foi um ótimo jogo, 1-1, e que no final das contas o empate não foi bom para nenhum dos dois. O Palmeiras, com 2 empates sofridos nos acréscimos, continua muito perto do rebaixamento. São 3 pontos de diferença para o Botafogo, que é o primeiro time lá no Z4. Agora, se você analisar os últimos 5 jogos do Palmeiras, foram 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates. 2 empates contra times que estão lá em cima, brigando pelas primeiras posições. Não acho que foram resultados ruins, apesar desses empates terem acontecido nos acréscimos, o que dá um gosto amargo para eles. Agora, o Palmeiras, o que tem que fazer é vencer os times com quem está brigando diretamente, que aí consegue escapar. Empatar contra o time que está lá em cima não é mau resultado, não. Agora, jogo contra o Bahia, que é a próxima rodada, mesmo fora de casa, obrigação de vencer. Porque aí esses pontos perdidos aí nos acréscimos podem fazer falta. Cara, mas não tem outra palavra, é muito azar, é muito triste, cara, é muito triste. Agora, com relação ao Corinthians, Anitta, tem um negócio que não acho bom para essa reta final de Campeonato Brasileiro. O presidente Mário Gobi disse que o Mano Menezes, ele não vai renovar com o Mano Menezes. Mário Gobi soltou o verbo, né? Então, ele disse que não vai renovar com o Mano Menezes porque ele não vai ser o presidente o ano que vem. Só que a eleição é só em fevereiro. E um dos candidatos, Roberto Andrade, tinha sugerido que o Mário Gobi se juntasse aos outros candidatos, conversasse com eles e tivesse uma opinião de consenso a respeito do próximo treinador, seja ele o Mano Menezes ou seja um outro a ser escolhido. Só que o Mário Gobi lavou as mãos, disse que não vai fazer isso, não renova com o Mano, provavelmente o Corinthians fica com o interino até a eleição que acontece na primeira quinzena de fevereiro e só aí o próximo presidente contrataria um novo técnico. Não é legal. Como é que pode o time começar um mês sem treinador no começo da temporada? Você acha que pode ser quem esse treinador? Não dá pra saber, não dá pra saber, depende de quem vai ganhar a eleição. É claro que tem mil variantes. Dentro do Corinthians todo mundo fala Tite e tal, mas depende de quem vai ser eleito. Mário Gobi tá bem desgostoso, eu ouvi ele falando. Bom, assim como o Palmeiras, o Santos também vacilou lá no finzinho do jogo e acabou empatando com a Chapecoense. Na Arena Condá, Bruno Vini subiu alto e colocou o Santos na frente da Chapecoense. 1-0 Peixe. Já nos acréscimos, Fabinho Alves cruzou e Leandro deixou tudo igual em Chapecó. Placar final, Chapecoense 1, Santos também 1. O Santos agora com esse empate, mas deixou claro, né? Jogou com um time misto, porque o que interessa para o Santos agora é a Copa do Brasil, joga contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil.
e vai ficando distante no Campeonato Brasileiro da briga pelo G4, né? Esse empate deixa o time ainda mais longe. Ainda existe uma possibilidade matemática, se eu não me engano, vi nas contas do Tristão Garcia, 3% de chance de chegar à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, mas o Santos agora tem que dedicar mesmo à Copa do Brasil, já mostrou isso, que vai fazer isso, que quer fazer isso ao colocar um time reserva, um time misto contra a equipe da Chapecoense, só que é um duelo dificílimo, né? Tem o Cruzeiro na semifinal de Copa do Brasil, se bem o Cruzeiro já não está mais aquelas coisas. O Cruzeiro não está nada, Nos últimos 15 pontos do Campeonato Brasileiro, ganhou 5 o Cruzeiro. É que os outros times não têm tido competência para alcançar. Vamos ver se o São Paulo vai conseguir hoje encostar um pouco mais, mas o São Paulo a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Vamos aproveitar que você falou do Cruzeiro. Ainda nesse sábado a bola rolou em mais 7 jogos da 31ª rodada do campeonato. Teve vitória do Botafogo em cima do time misto do Flamengo, né? Belo gol do Alisson, aliás. Empate do líder Cruzeiro e até um super gol de Frederico Guedes, do Fluminense, contra o Atlético Paranaense. Vamos à rodada. No Maracanã, o Fluminense abriu o placar diante do Furacão só aos 2 minutos do segundo tempo com Wagner de cabeça. O Atlético Paranaense chegou ao empate com Kleberson no último minuto da partida, 1-1. Pois é, mas apenas lembrando, o Fluminense tem Frederico Guedes, que nos acréscimos marcou e deu a vitória aos cariocas. Final, 2-1. O Sport visitou o Atlético Mineiro e surpreendeu o time da casa com este gol de Rodrigo Mancha, 1-0. Ainda no primeiro tempo, Thiago, em cobrança de falta, deixou tudo igual. A virada veio logo no início da etapa final. Dátolo fez para o Galo. Aos 23 foi a vez de Carlos balançar a rede do Sport, 3-1 Atlético. Danilo ainda descontou para a equipe pernambucana, mas ficou nisso, 3-2. Vitória e Criciúma fizeram um jogo do Z4 no Barradão. Cáceres abriu o placar para os baianos, 1-0. No minuto seguinte, Rodrigo Souza deixou o dele e empatou a partida. Aí entrou em ação o atacante Edno. Primeiro ele marcou um golaço de bicicleta. E depois, cobrando o pênalti, ele definiu o jogo em Salvador, 3-1. O Criciúma é o lanterna do Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira, Coritiba e Grêmio ficaram no empate por 1-1. Leandro Almeida fez para o Coxa e Riveiros anotou o gol do Grêmio. O Coritiba continua na zona de rebaixamento. No Orlando Scarpelli, o líder Cruzeiro abriu o placar aos 35 do primeiro tempo. Marquinhos aproveitou a desatenção do goleiro Thiago Volpe e colocou a Raposa na frente, 1-0. Mas aos 46 da etapa final, o Figueirense chegou ao empate com este chute de fora da área de Pablo. Figueirense 1, Cruzeiro também 1. O Internacional fez muito bem sua lição de casa e venceu o Bahia. Alan Patrick fez o primeiro do time gaúcho aos 9 minutos de jogo. E Nilmar, aos 37, definiu o placar no Beira-Rio. O Inter é o terceiro colocado na tabela do campeonato. No clássico carioca, o Botafogo esqueceu a crise e venceu o Flamengo. Rogério fez 1-0. Já no segundo tempo, o Olisson ampliou a vantagem, 2-0 Botafogo. Logo depois, Eduardo da Silva tentou uma reação, mas ficou nisso. 2-1 Botafogo. A equipe ainda continua no Z4 da competição. Continua no Z4 da competição, mas ganhou uma sobrevida com essa vitória e deu para ver também os times que usaram times mistos por causa da Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro não se deram bem na rodada. Agora é importante salientar, como a gente já estava falando, a queda do Cruzeiro, dos últimos 15 pontos ganhou apenas 5, não vem bem no Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. O ataque do Cruzeiro não tem marcado mais muitos gols. No primeiro turno, o ataque do Cruzeiro tinha uma média superior a mais de 2 gols por partida, 2,20, 2,20 e pouco. Agora a média marcou apenas 13 gols em 12 partidas, quase um ataque de Mano Menezes o Cruzeiro está tendo nesse momento do Campeonato Brasileiro, talvez seja o principal motivo da queda. O time que está em maior ascensão, o Atlético Mineiro, conseguiu mais uma vitória duríssima com um jogador a menos, o Vitor foi expulso, conseguiu vencer o Sport 3-2, fez 11 pontos nos últimos 15 jogos, tem a melhor campanha do segundo turno, é hoje o vice-líder do Campeonato Brasileiro, talvez seja o time que possa tentar se aproximar do Cruzeiro, que esteja mais forte para tentar se aproximar do Cruzeiro nesse momento. E vale lembrar também, nós teve esse
golaço do Edno de bicicleta que a gente pôde ver no jogo do Vitória, o Vitória, em determinado momento, eu falei, não escapa mais, está lá embaixo, não foge do rebaixamento, reagiu bem e já está fora do Z4. Muito bem. E o gol do Frederico também, que foi bonito, né? Pô, só de não ser de pênalti em nome de Jesus. Atenção! Atenção! Quando você ouve essa voz, essa música, você pensa o quê? Eleições do Troféu Mesa Redonda, Gavini, já estão abertas. Já votou? Eu já votei. No o meu voto não conta. www.troféumesaredonda.com.br. Você que está aí na sua casa pode votar, eleger quem é o seu jogador preferido desse Campeonato Brasileiro 2014. Mais uma vez, a Lux Color está apostando nesse que é um dos grandes eventos do futebol brasileiro, que é o Troféu Mesa Redonda. Então vá lá, troféumesaredonda.com.br. Vamos ver a tabela de classificação como ficou agora, depois dessa 31ª rodada, sem o jogo do São Paulo que vai jogar hoje. Só da Zé Maria a tabela, já soltou. Cruzeiro, 61 pontos. Atlético Mineiro com 54. Internacional com 53 em terceiro lugar. São Paulo com 53 também. Corinthians com 53 também. O Fluminense em sexto com 51. Grêmio com 51. Santos 46. Goiás 41. Atlético Paranaense 40. Flamengo 40, Sport 37, Figueirense 36, Palmeiras, Chapecoense 36, Vitória com 34, na sequência tem o Botafogo com 33 e o Coritiba também com 33, o Bahia e o Criciúma fechando aí a rodada. Agora eu vou direto e reto para o São Paulo, que treinou nesse final de semana, e quem cobriu esse treino do São Paulo para o jogo de hoje contra o Goiás foi o repórter Jonas Campos. Vamos ver. Jogar segunda-feira eu acho que eu nunca joguei na minha vida, acho que vai ser a primeira vez. Mas a gente não tem segunda, não tem feriado, não tem nada. A gente fica normal pra gente. A semana começa diferente pro São Paulo, que hoje à noite, em plena segunda-feira, recebe o Goiás no Morumbi pelo Brasileirão. A partida alterada em virtude da eleição presidencial e do clássico entre Palmeiras e Corinthians fecha a 31ª rodada do campeonato. Mas seria uma vantagem entrar em campo sabendo dos resultados dos jogos de sábado? Acho que a gente tem que buscar o nosso resultado, porque também não adianta ficar torcendo contra os outros e a gente não conseguiu o nosso. Isso é o mais importante hoje. Se balançar as redes contra o Goiás, Antônio Carlos chegará à marca de 29 gols em jogos de Campeonato Brasileiro, se igualando a Júnior Baiano como o zagueiro com mais gols na história da competição. Eu fico feliz de estar disputando com um cara que é meu amigo, que é o Júnior Baiano. Mas já falei pra ele, a intenção é passar, ainda tem mais uns 3 anos aí, 4 para jogar. E vou buscar. Com Rafael Tolói e Paulo Miranda suspensos, o camisa 4 está confirmado no miolo de zaga, enquanto Hudson e Auro brigam pela vaga na lateral direita. Daqui, do meio pra frente, o São Paulo também terá novidades para o duelo desta noite contra o Goiás no Morumbi. Com Alexandre Pato no departamento médico e Kaká suspenso, a tendência é que o quadrado ofensivo do tricolor seja formado por Michel Bastos, Paulo Henrique Ganso, Allan Kardec e ele, Luiz Fabiano. O atacante, recuperado de dores na coxa, vem treinando normalmente e está à disposição de Muricy para uma semana que promete ser longa. Além do Goiás, hoje à noite, o São Paulo recebe o Emelec na quinta-feira, também no Morumbi, pela Sul-Americana. E no domingo, volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Criciúma, em Santa Catarina. 3 jogos na semana não é fácil, não. O Muricy já reclamou bastante disso. Agora quero ver. O São Paulo precisa ganhar hoje. Se ganhar, fica 5 pontos do Cruzeiro e pode voltar a sonhar, mas aí tem que ter um pouquinho de força e de consistência para tentar alcançar o Cruzeiro. E vai ter que ter muita força física, efetivamente, porque são jogos aí um na sequência do outro, né, Gavini? E daqui para o meio de campo, eu vou embora junto com você, não é? Às 6 horas da tarde temos mais informações do mundo dos esportes com ela, Michele Janela, e também Kings of Leon, e também Celso Cardoso, não é com Kings of Leon. Tchau.
Viaje até as cavernas do Vietnã com o Mochileiro. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora, Revista da Cidade.